Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza. Que bom que você está aqui. Uma noite de louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus, aonde que nós estamos felizes por esse 17º ano da Comunidade Embaixadores de Cristo. Quero agradecer a presença de todos aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Que Deus o abençoe ricamente a vida dos irmãos. Amanhã nós estaremos aqui dando continuidade. E eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. E nós estamos aqui, conforme nós vemos anunciando, pastor Roberto, no começo do ano, eu convidei ele e falei, olha, se você não aceitar o meu convite, eu vou chorar muito. Porque é um casal maravilhoso, tenho passado, todo mês eu estou 1, 2 ministérios pela primeira vez, às vezes mais... O carinho, o amor que esse casal, a igreja ali de Blumenau tem pelas nossas vidas, cada vez que nós passamos por lá é algo diferente. Eu sei que nós somos muito bem recebidos em todos os lugares que nós vamos. Mas ali em Blumenau é algo diferente, que realmente um amor, um carinho que eles têm pelas nossas vidas, eles nos tratam ali como príncipe, têm nos acolhido e nós temos orado para que Deus possa restituí-lo tudo que eles têm feito por nós. E eles, é um amor muito grande do coração da igreja pelas nossas vidas, e também nós o amamos muito, esse casal. Eu agradeço muito pela vida do pastor Roberto, pastora Sueli, estamos aqui com o pastor Alírio também, que está nos visitando, vieram junto da comunidade Resgate, e a pastora Marli também estão nos presenteando aqui com esse nosso aniversário. E eu gostaria de chamar aqui, não vou me prolongar muito, o pastor Roberto, e eu gostaria que você estivesse aplaudindo Jesus na vida dele, um homem de Deus. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito e realizado na vida dele. Também tem um testemunho tremendo. Eu estou muito feliz pela sua vida, pastor Roberto, por estar nos presenteando aqui com a sua presença. Querido, fique à vontade e fala aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Glória a Deus, quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Nós nos alegramos, também por estarmos participando dessa festa, somos gratos pela vida do pastor Isaú, pastora Nilzete, toda a sua família, e agradecemos o convite, ficamos honrados, nos sentimos honrados pelo convite. Para nós é uma alegria poder estarmos juntos com vocês, e se alegrando, porque... nós temos ouvido quantas coisas Deus tem feito através desse ministério, quantas vidas Deus tem salvado, Deus tem curado, Deus tem feito milagres, maravilhas. Eu sou grato a Deus por tudo que vocês têm recebido aqui da parte de Deus. E eu creio que Deus tem muito mais para cada um de nós. A igreja em Blumenau, Comunhão Cristã, então dá o abraço para todos vocês aí. A gente sempre deixa aberto o convite, pastor? Quando quiserem conhecer Blumenau, passar por lá, passar uns dias com a gente, serão muito bem-vindos. Eu sei que os catarinas são um pouco diferentes dos paranaenses, mas são tudo irmão em Cristo, está tudo certo, Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração também, e tem o título de Pense Grande. Pense grande, pense grande. Os irmãos cantaram o último cântico aqui, me emocionei porque... é o que eu quero ministrar nessa noite ali, assim, sobre esse Deus do impossível. Deus vai fazer o impossível nessa noite, na sua vida. Deus vai operar o impossível. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Cantamos agora com uma confirmação no meu espírito, que é isso que Deus quer fazer. Deus tem algo grande para a minha vida e para a sua vida. Eu não vim simplesmente de lá de Blumenau só para encher o seu ego, mas para deixar claro que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E diz o texto em Isaías 55, versículo 8 e 9. Você conhece já os versículos, mas veja o que Deus ele vai falar conosco nessa noite. Diz o Senhor, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Em Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro, amém? Deus, Ele sabe, meu irmão, minha irmã, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Deus, Ele sabe daquilo que eu preciso e sabe como me levar a obter aquilo que eu necessito. Você sabia disso? Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E o bom de tudo isso, não que Ele somente sabe o que nós precisamos, mas Ele também sabe nos levar da forma como nós vamos adquirir. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa noite, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Você sabia que Deus, Ele tem nós, a mim e a você, na palma da mão dEle? A Bíblia diz que Ele tem nós, os seus filhos, na palma das suas mãos. Imagina eu e você na palma da mão de Deus. Algo ruim pode nos acontecer. Algo pode vir contra as nossas vidas se é Deus que está cuidando de cada um de nós. Veja que Deus, Ele conhece cada necessidade, cada luta, cada sonho, cada desejo que está no meu e no seu coração. Deus, Ele sabe de cada situação que nós possamos estar vivendo. E uma ótima notícia que eu tenho para você, meu amado, minha amada, nessa noite. Ele já tem tudo planejado a meu e a seu respeito. Ele já tem tudo planejado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a sua casa, o seu casamento, a sua família, tudo já está planejado pelo próprio Deus, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural. E algo que é comum na nossa vida, mas não deveria ser, é que nós, muitas vezes, acabamos limitando a Deus os nossos pensamentos. Veja que o profeta diz, deixando bem claro assim, diz o Senhor, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Veja que nós, muitas vezes, acabamos limitando a Deus com os nossos pensamentos, quando nós nos vemos de uma forma que não é a forma que Deus nos vê. A forma que o Senhor nos vê. Então achamos muitas vezes que nós jamais vamos vencer os nossos desafios ou que jamais nós vamos realizar os nossos sonhos. Eu creio que cada um de vocês aqui tem um sonho. Amém? Eu creio, porque a pessoa, ouça aí, se você não sonhar, você já está morto. Esqueceram só de enterrar. Então, um vivo, somente quem está vivo que sonha. Então, vocês são homens, são mulheres de Deus, vocês têm sonhos. Eu creio. E eu estou aqui para dizer que Deus vai realizar cada um dos teus sonhos. Amém? Não tem, pastor, alguém pode pensar, pastor, eu não tenho tal e tal contato, o talento necessário, o dinheiro necessário para realizar. Mas Deus tem tudo isso e tem tudo a teu favor. Deus tem tudo isso a nosso favor. Problema, porém, é que procuramos buscar respostas, muitas vezes só no campo natural. Muitos de nós deixamos de alcançar aquilo que nos pertence, porque a gente quer buscar as respostas no campo natural. E nós temos um Deus que é o Deus do sobrenatural, amém? O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eu e você às vezes temos perspectivas que são limitadas. E nós acabamos limitando Deus. Eu acabo esquecendo que Deus, o meu Pai, o seu Pai, o Deus, nosso Pai amado, Ele é um Deus do sobrenatural. E eu creio que vocês têm sido muito bem-sucedidos, vocês têm sido pessoas bem-aventuradas com o ministério que Deus tem dado ao pastor Isaor, de quantos milagres, quantas curas, quantas pessoas do Brasil e fora do Brasil têm vindo para cá, porque eles vêm aqui atrás do Deus do sobrenatural. Deus tem feito só o sobrenatural. E nós temos que crer cada vez mais que o nosso Pai, o teu Pai, é o Deus do sobrenatural. Em todas as áreas. Você crê nisso? Eu creio. Ouça isso, meu amado, minha amada. Só porque nós não enxergamos um meio, não significa que Deus, Ele não tem um meio. Talvez muitas pessoas podem pensar, pastor, eu não consigo ver aonde isso vai dar. Talvez você não consiga ver, mas Deus já sabe o fim.
Na verdade, Ele sabe o fim antes do começo. Ele sabe o fim antes de nós começarmos um projeto, Deus já sabe o fim desse projeto. Tudo que nós estamos vivendo está no plano original de Deus antes da criação do mundo. Antes dos céus, da terra serem formados, Deus já tinha um plano. E esse plano começou a ser executado no tempo dele. Então Ele já sabe o fim desse plano. E no plano dele nos escolheu, porque Ele sabia que esse plano já deu certo na minha vida e também na sua vida. Amém? Já deu certo. Esse plano já deu certo. Talvez alguém pode pensar, pastor, se algo não acontecer essa semana, talvez eu não vou conseguir me livrar dessas dívidas, pastor. Ok, eu te entendo, mas você não pode esquecer que o poder sobrenatural que Deus, o próprio Deus, já nos concedeu. Você não pode esquecer, nós não podemos esquecer. O próprio Jesus nos disse que Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, esse poder é sobrenatural, sobre todas as coisas, e que não há necessidade que Deus não possa se mover a meu e a seu favor. Não há. Não há. Deus, Ele pode, ouça isso, meu amado, minha amada, Ele pode criar uma oportunidade hoje na sua vida. Pastor, mas hoje, sexta-feira, final de semana, Deus, Ele não está nem aí se é segunda, se é terça, se é quarta, porque Deus é atemporal. Ele é temporal. Você pode sair daqui dessa noite ou nem sair dessa noite aqui, Deus já se moveu a teu favor. Deus já moveu a seu favor, Deus já operou um milagre, Ele já operou alguma coisa que vai te levar a um nível superior, um nível maior na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem surpreendido vocês durante esses 17 anos. Amém? Então, Deus, Ele tem bênçãos poderosas para nos tirar de qualquer situação. Seja ela financeira, seja qualquer outra área. Talvez alguma pessoa possa dizer, pastor, eu recebi um diagnóstico médico que a doença que eu tenho ela é mortal. Ok, o diagnóstico pode ser verdade para a medicina, para a ciência médica, mas o outro diagnóstico que eu tenho a teu respeito é o diagnóstico de Deus. E Ele diz, você não vai morrer. Você não vai morrer, essa enfermidade não vai te levar. Esse é o diagnóstico que eu tenho do Pai, do nosso Deus sobrenatural. Agora a questão é, a pergunta que eu faço, com qual diagnóstico eu fico? Com aquele que é natural ou com aquele que é sobrenatural? Em qual que eu vou me apegar? O que o mundo está dizendo ou o que a palavra de Deus ela está dizendo? Eu fico com aquilo que a Bíblia diz a meu e a seu respeito, amém? Então, para muitas pessoas, para muitos homens, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus jamais haverá impossíveis. Jeremias 32, versículo 17, se você puder anotar esse texto, com certeza é algo poderoso para a sua vida. Jeremias 32, no versículo 17, diz o soberano Deus, diz o meu Pai e o seu Pai, ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendidos. Nada é difícil demais para Ti. Nada é difícil demais para Ti. Numa outra versão diz, nada é impossível para Ti. Ouça isso, meu amado, minha amada, nada é difícil para o nosso Deus. Nada é difícil para o nosso Deus, nada é difícil para o nosso Pai. Pastor, mas é que o senhor não sabe do problema que a gente enfrenta nessa cidade, pastor. O senhor é lá de Santa Catarina, o senhor nem sabe o que nós enfrentamos como essa cidade. Pastor, o senhor não conhece o meu marido. O senhor não conhece a minha esposa, pastor. Se o senhor soubesse onde o meu filho se meteu, com quem ele se meteu, se o senhor soubesse do rombo na minha empresa, se o senhor soubesse o quanto eu estou lutando, ok, você pode estar passando por situações nada agradáveis, mas isso não muda quem Deus Ele é. Isso não muda quem Deus Ele é. Ele deixa bem claro, haverá alguma coisa difícil para mim? Haverá alguma coisa difícil para mim? No versículo 27 de Jeremias 32, ele diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Haverá coisa difícil demais para mim?
Veja que o próprio Deus, Ele está falando para nós nessa noite: haverá alguma coisa difícil demais para mim? Quantas coisas que as pessoas desistem de lutar, desistem de sonhar, porque elas acham que aquilo é difícil para ela. Muitas coisas podem ser difíceis para nós, mas não para o seu Deus, não para o meu Deus, não para o nosso Deus, amém? E o que o profeta ele está dizendo? Ele diz que Deus, Ele é Deus de quem? Só dos ricos, só dos pobres, só dos poderosos dessa terra, só daqueles que têm saúde, só daqueles que têm estabilidade financeira, só daqueles que estão empregados, só dos brancos ou só dos negros, só dos mais jovens ou só dos mais experientes? Não, a Bíblia está dizendo que Ele é Deus de toda humanidade, de toda a humanidade. Nós fazemos parte desse projeto, amém? Nós fazemos parte dessa promessa. Uma outra versão diz: existe algo em todo o universo que eu não possa realizar. Uma outra versão ele está dizendo: existe algo em todo o universo que Ele não possa realizar. Deus está falando nessa noite: existe algo em Telêmaco Borba que eu não possa realizar? Existe alguma coisa nessa cidade que eu não possa realizar? Ele está fazendo uma pergunta, ele está deixando bem claro, ele está dizendo: existe algo na sua família, existe algo na sua empresa, existe algo no seu casamento, existe algo na sua saúde, no seu ministério, nas suas finanças, na sua escola, no poder executivo, legislativo, judiciário, nessa cidade e região que Ele não possa realizar? Ele faz essa pergunta para mim e para você: existe alguma coisa que Ele não possa realizar? E o que eu estou vendo nesse texto, que eu não posso esquecer, que não é eu, o pastor Roberto, que estou falando, é o próprio Deus que está falando. É Deus falando. Existe algo em Telêmaco Borba. Às vezes a gente, o pastor tem relatado, a cidade praticamente está na mão, de umas pessoas, no caso, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar todo um cenário. Deus, Ele é poderoso para mudar toda uma cidade, toda uma nação, se for necessário. Porque Ele deixa bem claro: existe algo demasiadamente difícil em que eu não possa realizar. Pense nisso. Talvez você chegou nessa noite aqui com alguma situação que você pensa: talvez esse é o meu fim, talvez não existe mais uma luz para a minha vida, não existe mais uma solução. Mas o Senhor está falando contigo: tem algo que eu possa realizar na sua vida, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Alguém pode estar pensando: pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Vamos para o Novo, Lucas 1, versículo 37, o próprio Jesus falando: pois nada é impossível para Deus. Lucas 18, 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Meu amados, minha amada, você pode estar planejando um ano ruim: pastor, já estamos em abril, já estou vendo o fim, pastor, e eu sei que vai ser o caos esse ano, vai ser difícil, pastor. Mas ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, Deus reservou para você um ano extraordinário. Extraordinário, acima da média, muito mais acima da média. Por quê? Porque Deus não nos chamou para ficarmos nos arrastando. Aqui em Telêmaco Borba não tem crente largatixa, mas eu conheço uns crentes que são o sinônimo de largatixa. Por quê? Como é que é isso, pastor? Crente, ele só vive se arrastando. Só, pastor, mais um ano me arrastando, mais um mês me arrastando. Ó céus, ó vida, como se Deus chamasse ele para se arrastar. Deus não nos chamou, Ele não nos constituiu cauda, Ele nos constituiu cabeça. Ele diz que nós sempre vamos estar por cima, nunca por baixo. Aqui em Telêmaco também não tem isso, mas em Blumenau a gente ouve: pastor, ora por mim porque eu estou por baixo, pastor. Eu estou por baixo, estou mais por baixo do que, sei lá. Deus, Ele deixa bem claro, Ele nos constituiu e disse: vocês estarão sempre por cima e jamais por baixo. Eu posso estar num momento, posso estar querendo passar por um momento difícil, mas o meu lugar não é ali. Deus me constituiu como cabeça, amém? Ele planejou a abundância para mim e para você. 2 Coríntios 9, versículo 8, diz o apóstolo Paulo: Deus pode, veja o que o apóstolo está falando, Deus pode ou não pode? Pode, Deus pode
fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo, de vez em quando, só no começo do mês, até o 5º dia útil, quando sai pagamento, não, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundez em toda boa obra. Versículo 14, eles dizem: enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Veja que a abundância já é muitos. A irmã falou no texto da oferta, né, que falando dos nossos celeiros transbordar. Transbordar, a gente já não sabe o volume do transbordar. Agora imagina super transbordar. Imagina super transbordar. A abundância já é muito, a gente não consegue mensurar a abundância. Agora imagina superabundância. É algo sobrenatural, é algo sobrenatural, amém? E Deus, é a vontade dele, diz o apóstolo Paulo, fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de ter sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, amém? Essa obra é uma obra de Deus, é uma boa obra, por quê? Porque visa o reino de Deus, salvar almas, formar líderes, curar pessoas, libertar, é uma boa obra. Então, para essa boa obra, Deus está dizendo, em virtude dessa boa obra, Ele quer fazer com que você superabunde, tenha superabundância da presença dEle, amém? Segundo lugar, eu preciso entrar em concordância com Deus, em concordância, meu irmão, em concordância com Deus. Talvez você possa estar pensando, pastor, se eu só sobreviver, se eu só sobreviver mais um mês, mais um ano. Não, meu irmão. Deus, Ele quer que nós venhamos entrar em concordância com Ele. E Ele diz, é tempo de nós prosperarmos. João 10, versículo 10, na parte B, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Pastor, como é que é isso? Eu vim para que vocês tenham vida, mas eu não estava. Lógico, nós, antes de Jesus fazer parte da nossa vida, a Bíblia diz que nós estávamos como pessoas mortas. Estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E quando Jesus Cristo veio fazer parte da nossa vida, Ele deixa bem claro, eu vim para que vocês tenham vida. Ter vida, meu Deus do céu, já era muito bom. Você concorda com isso? Para quem estava morto, receber vida já é bom, né? Eu acho que é muito bom, né? Então, imagina se você perder um ente querido e de repente você vai lá no caixão, ora por ele e ressuscita. Você vai ficar feliz da vida, eu creio que a maioria, né? Não sei se alguém, né? Ah, pastor, pelo amor de Deus, não ora, porque eu estou dando graças a Deus que ele partiu, né? Mas é poucos que pensam assim, né? Porque a maioria, né? Mas imagina se Deus de repente desse aquela pessoa de volta, você ia ficar feliz, porque ele estava morto e recebeu vida de novo. Assim nós estávamos mortos, Jesus já nos deu vida, eu já tinha que ficar feliz da vida. Agora ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é muito mais do que a gente possa imaginar. Meus amados, ouça isso, né? Igreja, ouça isso. Nós temos que entrar em concordância com Deus. Entrar em concordância, né? A irmã, ela falou a glória da última casa, né, será maior do que a primeira. Quantas promessas de Deus, elas são mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada para a minha vida e para a sua vida. Agora muitos ficam passando, pastor, mas por que não acontece na minha vida? Talvez muitos de nós somos responsáveis de não acontecer as promessas, porque nós não entramos em concordância com Deus. Falta eu entrar em concordância com Deus, quer dizer, entrar em concordância com quem? Com a palavra de Deus. Entrar em concordância com Deus, com a sua palavra. Eu preciso decidir. Pastor, o senhor quer dizer que muitas vezes eu não estou crendo em Deus? Não, não é bem dessa forma, mas eu posso dizer que eu creio em Deus, mas quando eu estou olhando para a palavra dEle, como nós cantamos, essa noite Deus vai operar o impossível. De repente, mas isso aí, eu acho que não para mim. Então você diz, eu creio em Deus, mas você não está crendo na palavra.
Então não tem como eu dizer eu creio em Deus, mas não creio na palavra. Eu tenho que entrar em concordância com Deus, com concordância com a sua palavra. Amém? Então tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí vem uma vozinha que diz, eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Daí você começa a duvidar. Acabo dando mais crédito para aquela vozinha do que para a palavra de Deus. Então, quando eu não estou crendo em Deus, eu não estou crendo na palavra dele. E tem como separar Deus da palavra de Deus? Não dá. Eu preciso entrar em concordância com Deus, porque Deus ele tem bênçãos sobrenaturais para a minha vida e para a sua vida, amém? Ele quer derramar, Ele é o maior interessado em derramar bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é o maior interessado, Ele tem oportunidades sobrenaturais para mim e para você, para cada um de nós. Oportunidades sobrenaturais, curas sobrenaturais, restaurações sobrenaturais. Agora eu preciso entrar em concordância com Ele. Se eu não entro em concordância, eu só ouço, mas eu não recebo. Agora, quando eu entro em concordância, daí Deus ele vai fazer na minha vida e na sua vida, amém? Deus ele quer fazer coisas incomuns em mim e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida, coisas que são incomuns. Quantos, o pastor já está escrevendo o 2º livro, só contando do quê? Coisas incomuns, sobrenaturais, que Deus tem operado através da sua vida. Mas esse sobrenatural que Deus tem operado através do pastor Isaú, Ele também quer operar através da minha vida, da sua vida, de cada um de nós. Aonde Ele nos colocar em diversas áreas, talvez, mas precisa mais alguém para cura e para milagre, já tem o pastor. Mas e quantos outros milagres que Deus pode fazer através da sua vida? Aonde Deus Ele te colocar. Eu preciso ter uma expectativa no meu espírito, uma empolgação no meu espírito. Aí não tem como ser mais um ano difícil, um ano terrível, não. Mas vai ser um ano poderoso, um tempo poderoso que está iniciando, que já iniciou na minha vida e também na sua vida. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Você, meu amado, minha amada, vai descobrir talentos que estavam escondidos em vocês. Eu profetizo isso. Deus vai revelar talentos que estavam escondidos na sua vida e vai te tornar mais forte, mais saudável. Um ano que você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, eu superei tudo isso. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor, tudo isso é muito bom, o que o senhor está falando, mas não tente entender. Você ouviu a última canção que diz aquela frase, ele assim, eu creio no impossível. Não tente entender. Nosso problema é querer entender. Como um morto pode ressuscitar? Na nossa mente, a gente não entende. Como um paralítico ele pode levantar e ter uma vida normal? Na nossa mente, a gente não entende. Como, pastor, meu marido já me abandonou, já saiu de casa há 5 anos. Como que o senhor diz que Deus pode trazer ele de volta para a minha casa e restaurar o meu casamento? A nossa mente não entende. Mas o Deus que nós servimos, Ele não pede para que a gente entenda. Ele pede para que a gente creia. Creia, creia. Meu irmão, minha irmã, não tente entender, ou seja, não complique as coisas. Se tem alguém que gosta de complicar as coisas, esse alguém se chama ser humano, nós. Eu falo por mim, se tem alguém que gosta de complicar, é o homem. Porque Deus, Ele não complica. Deus, Ele é a pessoa mais simples, ou seja, eu não preciso entender como situações vão ser transformadas na minha vida, na sua vida. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Amém? Diga somente isso. Deus, Senhor, eu creio. Diga assim, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Diga somente isso. Não sei qual o seu problema, não sei qual a situação que você possa estar vivendo, qual o sonho que você queira realizar. Pastor, o que eu preciso dizer? Senhor, eu creio. Não precisa fazer muita coisa, mas Senhor, eu creio. Você pode estar doente, mas Deus diz, você vai ser curado. Você já está curado. Então você diz o que? Senhor, eu creio. Eu tomo posse. Pode ter dívidas, e o Senhor diz, você está saindo dessa, você terá abundância.
você diz o quê? Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio, você vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Pastor, mas eu estou 50 anos pedindo emprestado, o senhor está dizendo que eu vou ter para emprestar? Sim, porque Deus está dizendo isso, não é eu que estou falando. Ele diz, você vai emprestar e não tomar emprestado. Você só precisa dizer, Senhor, eu creio. Eu creio. É assim que ele faz, é assim que ele... Ah, pastor, mas a economia, ela está péssima. Mas Deus diz, você vai ter um crescimento sobrenatural, promoções sobrenaturais, bênçãos poderosas. Pastor, acho que você está equivocado, eu não vejo nada dessa forma, eu não vejo como esse ano pode ser bom para mim. Meu irmão, minha irmã, esqueça isso e entre em concordância com Deus. Entre em concordância com Ele. Diz, não, Deus, eu decidi entrar em concordância com o Senhor nessa questão. Eu decidi entrar em concordância. Deixa essa semente ela crescer, né? Vocês lidam, veja a cidade, né, que tem tantos plantios aí. Um agricultor, ele lança o quê? A semente, e ele já no outro dia ele não vai lá mexer com aquela semente para ver se já está germinando alguma coisa. A semente precisa ser plantada, ela precisa ser lançada, e tem o tempo que ela vai começar a gerar os frutos. Então permita que essa semente ela comece a germinar, permite que essa semente comece a crescer no seu espírito, amém? Então é um ano, chegou o seu ano, o seu tempo, o seu mês, a sua semana, o seu final de semana, que Deus ele quer operar maravilhas, amém? É tempo de Deus ele fazer com que os teus sonhos ele se tornem realidade, de oportunidades. Deus fazendo, pastor, eu não consigo ver como essas coisas podem se tornar reais na minha vida. Não importa, somente diga, eu creio. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio. Deus tem milhares, ouça isso. Ouça isso. Deus tem milhares de formas diferentes de fazer coisas acontecer na minha e na sua vida. Ele tem milhares de formas diferentes de fazer na minha e na sua vida. O que eu preciso dizer, pastor? Eu creio. Eu tomo posse para a minha vida. Amém? Então nós pensamos de forma natural. Deus sobrenatural. Deus sempre é o sobrenatural. 17 anos porque o sobrenatural de Deus está nesse lugar. 17 anos por causa do natural? Não, do sobrenatural. Quantos desafios, quantas dificuldades que foram vencidas nesses 17 anos? O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Vidas indo de todos os lugares, o sobrenatural de Deus. Amém? O sobrenatural, ele excede aquilo que é natural. Você lembra da história, né, que Jesus deixou registrada de 5 pães e 2 peixinhos? Né, João 6, versículo 10, né, versículo 11 em diante, que fala que Jesus ele toma aqueles 5 pães. Agora a pergunta que todos fazem, os próprios discípulos falaram, mas mestre, o que significa 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas, ou seja, mais de 5.000 pessoas? Jesus ele não questionou, ele diz, vocês têm alguma coisa natural? Porque eu vou transformar esse natural no sobrenatural. O natural no sobrenatural. E a Bíblia diz bem claro que houve um milagre, e ainda além do natural ser transformado, ainda vários cestos sobraram, ainda para que Deus pudesse abençoar outras vidas. O natural. Jesus não pediu algo para ele sobrenatural, ele pediu algo que é natural. E Deus faz o quê? Usa o natural e transforma em sobrenatural. Eu quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 em diante. É um texto que não sei se todos conhecem, mas eu creio que a maioria, que diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Leprosos, né, hoje essa doença chamada hanseníase, então uma doença que ela vai deteriorando o corpo, né? A pessoa, o pastor já orou, né, por pessoa que tinha esse problema no corpo aí assim,
pessoa cheira muito mal, né, porque ela entra num estado de putrificação, ou seja, ela começa a apodrecer viva, né? A pessoa não depois de morta, mas viva. Então, muitas acabam perdendo partes do seu corpo, nariz, orelhas, os dedos, né? Muitos leprosos, talvez se eles não podem fazer como eu e você, esfregar a mão assim no natural, porque se fazer assim cai um dedo, cai outro dedo, né? Assim acontece com o corpo desses leprosos. Muitos desses leprosos já não têm mais os dedos dos pés, faltam partes do corpo dele, e a Bíblia diz que naquele tempo, então não havia, né, uma cura natural, somente o sobrenatural de Deus. Alguns, ou seja, não somente alguns, mas todos eles eram isolados da parte do povo, tinham um lugar separado, porque essa doença contagiava outras pessoas. Se algum leproso estivesse passando por algum lugar, ele tinha que gritar, leproso, leproso, e as pessoas tinham que se afastar deles, porque contaminava. Então a Bíblia está dizendo que esses 4 homens, 4 leprosos, eles estavam à porta da cidade, e eles estavam esperando a morte. Eles estavam esperando a morte. Veja o Deus que nós servimos, o Deus que faz parte da nossa vida. Eles disseram: por que esperar a morte? Por que ficarmos aqui e esperar a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém. Pois o Senhor, ouça, meu amado, minha amada, o Deus do impossível que nós estamos falando. Veja, nós estamos falando de 4 leprosos. Nós aqui estamos mais de 100 pessoas aqui, assim, mas são 4 leprosos. 4 pessoas, de repente, sem os dedos dos pés, só caminhando no toquinho das pernas. Imagina alguém caminhando nessa forma, se você tem condições de caminhar rápido, talvez mal se arrastando, os camaradas, e a Bíblia está dizendo que esses 4 homens que estavam destinados a morrer, e eles decidiram, se nós ficarmos ou morrer, se nós formos para lá, nós podemos morrer, mas vai que de repente eles nos deixam viver, ou seja, se nós viver, vivemos, se morrer, morrermos, mas eles se moveram, e a Bíblia diz aqui, o Senhor, o nosso Deus, o impossível, que está fazendo o impossível, que vai fazer o impossível, tinha feito os arameus, ou seja, todo aquele exército, todo aquele povo, ouvir o som. Veja que Deus fez esse povo, esses soldados, ouvir o ruído de um grande exército com cavalos e com carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Versículo 9, então disseram uns aos outros: não estamos agindo certos, esse é o dia de boas notícias, de boas novas, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Então vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Meu amados, minha amada, ouça, nosso Deus, Ele pode fazer eu e você parecermos mais do que nós somos. Muito mais do que nós somos. E esse milagre só aconteceu porque o profeta tinha liberado uma palavra. Versículo 1 e 2, ele deixa bem claro: e Deus disse a Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, tinha um capitão cujo braço o rei se apoiava, veja,
respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Veja, todo esse milagre aconteceu por causa de uma palavra que foi liberada. Uma palavra que foi liberada. 4 pessoas, Deus ele fez os soldados ouvir o som de um exército. Pastor, mas só eu nesse bairro perigoso, pastor, eu tenho medo até de chegar lá. Mas quando você entra lá, Deus faz aquelas pessoas que querem te fazer mal ouvir um som sobrenatural, vai fazer com que eles batam em retirada e jamais toquem na sua vida. Deus é o Deus do sobrenatural, Ele fez isso com essas pessoas, quanto mais Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Esse capitão, veja que ele cria que Deus poderia até abrir janelas no céu, mas ele não cria que Deus pudesse mudar aquele cenário que ele estava vivendo. Vocês creem que Deus pode abrir as janelas dos céus? E vocês creem também que Deus vai fazer muito mais, amém? Deus, Ele é muito bom, Ele pode fazer que nós pareçamos ser mais e mais poderosos. Pastor, mas eu não me vejo poderoso. Pastor, mas eu não me vejo uma pessoa importante. Não importa se você não se vê, mas Deus, Ele te faz essa pessoa poderosa, importante. Ele te faz isso, porque Ele é contigo, amém? Ele sabe multiplicar a nossa influência. Ah, pastor, eu quase não tenho influência naquela empresa, mas Ele sabe multiplicar a sua influência. Ele sabe multiplicar os seus talentos, Ele sabe multiplicar a tua força, a tua renda, o que nós precisamos. Pastor, como é que eu entendo isso? Não precisa entender, você só precisa crer, somente crer, amém? O capitão, ele quis entender. Veja que o capitão, ele quis entender e por isso ele só viu, mas ele não participou do milagre. E nós não somos, aqui não tem nenhum que represente esse capitão, amém? Mas pessoas que sabem, o nosso Deus é poderoso não só para abrir as janelas, mas também para derramar bênçãos sem medidas, amém? Eu só preciso dizer, Senhor, eu creio, amém? Se eu depositar a minha fé no Deus sobrenatural, eu vou ter um ano sobrenatural, A cada nova manhã, meu amado, minha amada, levante da sua cama e creia que o teu Pai tem o melhor para a sua vida. O nosso Pai tem o melhor para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa empresa. Ele tem a melhor vida para mim e para você. É Ele que tem. E dessa forma eu vou ver as maravilhas se cumprindo através de mim. Deus operando maravilhas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu quero terminar essa mensagem, conto hoje, talvez porque alguém não vem amanhã, e amanhã talvez eu até repita esse testemunho, mas Deus colocou no meu coração, né, junto com esse tema, pensando grande, junto com esse tema, ou seja, com Deus falando, Ele sabe, Ele diz, entre em concordância comigo, entre em concordância com Deus. Não queira entender, mas queira crer. E esse testemunho, estava falando com o pastor Isaor, e ele permitiu que eu contasse esse testemunho. Eu quero que você preste atenção, porque o mesmo Deus que operou nessa vida, é o Deus que está na minha vida e na sua vida. E essa vida nunca mais foi a mesma depois desse testemunho, e também a sua vida nunca mais será a mesma se você crer dessa forma. Porque Deus, Ele tem mais para nós, amém? Você crê nisso? Eu creio que Deus tem mais para Telêmaco Borba. Eu creio que Deus tem mais para os embaixadores de Cristo aqui nesse lugar. Eu creio que Deus quer surpreender a igreja nesse lugar. Ele quer surpreender essa família, a sua família nesse lugar. Eu creio. Um pastor encerrando um culto como eu estou encerrando aqui, e ele conta um testemunho. E aqui o pastor, como pastor Isaú, todos nós temos, pastores, um sonho de ter o nosso local próprio. Você tem sonhado com esse lugar sendo próprio aqui da igreja? Quantos que amam essa obra, esses 17 anos? Quem tem amado essa obra aqui? Você ama essa obra? Tem sido bom para a sua vida essa obra?
Tem sido bom? Eu creio que tem sido muito bom. Então, para aqueles que amam essa obra, que têm prazer nessa obra, se nós temos um sonho, né, eu sempre digo, eu não penso nada a meu respeito, no sentido assim de eu ganhar mais, eu ter mais, tudo que eu tenho, eu foco na obra de Deus, né? Cada semente que eu lanço, pastor, mas a semente não é para a vida, a semente é para o reino de Deus, a semente é para a obra de Deus, porque Deus já me deu o que eu, na verdade, o que eu preciso, eu tenho, na verdade, não tenho talvez como, né, uma lancha, um iate, umas coisas grandonas, umas coisas aí que os irmãos, muitos têm uns apartamentos de alguns milhões, mas a minha casa própria, um carrinho e uma família, enfim, eu estou bem assim, num sentido que, graças a Deus, eu sei que Deus pode me dar muito mais, mas o foco é na obra de Deus. E todo sonho que nós temos, o pastor, é ter um local próprio, ter uma igreja, um templo próprio, né, ter um melhor som, ter, né, melhor estrutura possível, porque a gente vê as pessoas, às vezes, do mundo, pessoas que nem têm Deus, que são pessoas que nem creem e têm muitas coisas boas. Eu sonho que Deus, Ele nos colocou por cima, né? Então Ele sempre nos dá o melhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. E tudo que Ele tem para nós já está disponível, já está disponível. O melhor que Ele tem para a minha vida e para a sua vida já está disponível. Ele não vai ainda ser agora, o pastor, agora ele me botou, agora eles me colocaram na parede. Ele olha para Jesus lá no céu e olha, eles nos colocaram na parede. Agora o que nós vamos fazer? Deus não fica pensando assim, porque Ele sabe tudo. Todas as coisas. Aliás, Ele diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Tudo. E um pastor, como eu, como pastor Isaú, sonhamos com um templo próprio. E o pastor, ele, terminando um culto desse, usando uma palavra, falando desse Deus que eu falei nessa noite, ele diz, né, quem nesse lugar? Esse pastor, ele começou a igreja, começou a construir, e para terminar a obra ele precisava de $2 milhões. Né, antes de você fazer um pré-julgamento, dizendo, o pastor vai falar de dinheiro, né, lança esse pensamento fora, né, eu quero que você ouça o testemunho só. Eu não vou pedir dinheiro para você, nem um centavo, não vim para cá para pedir nem R$1, nem um centavo, eu só quero instigar você a crer mais em Deus. E o pastor tinha começado a obra e faltava $2 milhões, né, para terminar a obra. E ele falou para a igreja assim, alguém aqui nesse lugar crê que Deus, Ele pode te dar $2 milhões? Aí muitos irmãos disseram, não, eu creio, outro crê e tal. Daí o pastor disse, e se Deus, Ele der $2 milhões para você, você está disposto a ofertar esses $2 milhões para que essa obra termine? Ele só fez esse desafio. Na verdade, nenhum desafio, ele colocou um exemplo, né? E aí, no meio da igreja, uma irmã levantou a mão. E ela diz, eu creio. Se Deus me der $2 milhões, eu vou ofertar esses $2 milhões para a igreja, para terminar essa obra. E pronto, né? O pastor orou, terminou o culto, foram para casa. E, de repente, o pastor encorajou a congregação, desafiando as pessoas a dar o melhor de si. E de repente, uma pessoa daquelas, como eu disse, levantou uma das mãos, ela foi para casa, teve a sua vida normal, passou-se uma semana, 2 semanas, e uma amiga dela, de repente, liga para ela. Ô, fulana, tá? Ô, quanto tempo nós conversamos? Pois é, né, eu recebi aí eu tive um processo na justiça, teve alguns anos, e hoje o juiz deu a causa ganha para mim, eu recebi um dinheiro, e eu queria te dar um presente, queria te dar uma oferta. Ela disse, obrigado, eu quero te dar $2 milhões. A irmã, no outro lado do telefone, né, eu acho que quase deve ter caído da cadeira, mas ela disse, obrigado, como assim? Você é a resposta das minhas orações. Aí ela quis saber, mas que resposta? Não, que outro dia o pastor, ele falou sobre uma palavra, ele lançou na igreja, disse, se Deus desse a alguém de vocês $2 milhões, você estaria disposto a dar para terminar a obra da igreja? E eu levantei a mão e disse, Deus, se tu me der $2 milhões, eu vou dar para a igreja para terminar essa obra. E você é a resposta das minhas orações. A irmã, a outra não era cristã, desligou o telefone,
foi para casa. Passou mais 2 semanas, ela liga para essa colega de novo, disse: oi, fulano, oi. Pois é, eu ouvi que você pegou esse dinheiro, você disse que era a resposta, deu para a igreja, mas Deus colocou no meu coração que eu era para te dar 2 milhões, então você deu 2 para a igreja, eu quero te dar mais 2 milhões. Mais 2 milhões. Aí, ela, glória a Deus, né? Então, aleluia, né? Então, agora ela tinha ganho não só 2, ela ganhou 4. Aí essa pessoa que deu os 4 milhões para ela, o juiz mandou chamar o advogado que cuidou do processo e disse: as pessoas que causaram esse dano vão pagar os juros, as multas e tudo. E o juiz fez mais uma revisão no processo e disse que aquela pessoa tinha direito de ganhar mais 4 milhões. Mais 4 milhões. Tudo, meus irmãos, tudo aconteceu depois que uma pessoa disse: eu creio, Senhor. Veja quanto que Deus se moveu no universo, quanto Deus ele operou por causa de uma vida que disse: eu creio. O pastor não pediu nada para ninguém. O pastor não pediu nada. Ele só colocou esse desafio: se Deus te desse, você daria esse dinheiro para terminar essa obra? E essa mulher, essa moça, ela podia ter pensado: eu jamais vou ganhar, porque se juntar 2 milhões, mesmo que ela trabalhasse a vida inteira, ela não iria conseguir ganhar aquele dinheiro. Talvez ela pudesse pensar: mas eu nunca ganho nada, eu compro tudo que é ação entre amigos, nunca ganhei nada, nem um tubinho de caneta vazio nunca ganhei, numa rifa. Talvez ela podia ter pensado assim, mas não. Ela diz: eu creio que Deus pode me dar. Eu creio que Deus, ele pode me dar. E nós podemos ver, né, bem claro, um ato de fé. Você tem fé, eu creio que você tem fé. Eu sei que você tem fé, amém? Você tem fé, nós temos fé. E num ato de fé, ela ora: Senhor, eu creio. E quando ela disse: Senhor, eu creio, com isso ela estava dizendo: eu creio na abundância, no sobrenatural de Deus. Quando você toma esse posicionamento dizendo: eu creio, Deus ele faz com que aquilo venha sobre a sua vida. Deus ele é a nossa fonte, ele é a sua fonte, amém? Ele pode todas as coisas. Se nós permitirmos que ele faça coisas maravilhosas, ele vai fazer. No Salmo 37, versículo 4, finalizando, diz: deleita-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza, e os irmãos, se puderem cantar essa última música novamente, e depois eu quero fazer uma oração. Eu creio, né, que Deus ele tem coisas grandes para esse lugar, coisas maiores. O sonho do pastor Isaur, ele já começa a se tornar realidade. Ele já começa a tornar-se realidade. Porque não é somente o sonho dele, mas é o sonho da igreja. E nós vamos, como esse pastor, eu vou ser ousado nessa noite também e liberar essa palavra. E de repente você com os olhos fechados, eu não vou ver, pastor, ninguém vai ver, mas de repente você vai sentir: eu vou levantar, eu creio que se Deus me der esse valor, eu vou entregar para essa obra se tornar realidade. Esse lugar ser nosso, ter o melhor som, ter um lugar amplo, ter um lugar para atender as multidões que Deus vai estar enviando nesse novo templo para essa igreja. Permita, meu irmão, permita, minha irmã, veja que essa mulher não sabia daquilo que nós já sabemos. Não se mova só pensando no resultado que você pode ter, mas aquilo que Deus ele vai fazer através da sua mão levantada, de repente dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas antes vamos estar adorando, e permita o Espírito ele se mover no seu espírito. Ele vai fazer coisas grandes. Ele já está fazendo, ele já preparou seu coração, ele já nos preparou para coisas extraordinárias. O nosso Pai é extraordinário, o nosso Pai ele nos ama e ele tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Eu sei que tem algo novo de Deus para mim. Declare de todo o seu coração, declare. O impossível
vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio. Eu creio. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Ei, cabarganjauas. O impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio. Ei! Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. Creio, Senhor. O impossível vai acontecer. Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. Sim, eu creio, Senhor. O impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. Creio, Senhor. O impossível vai acontecer. Eu creio que o impossível vai. O impossível vai acontecer. Eu creio. Sim, eu creio, Senhor. O impossível vai acontecer. Eu creio. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Oh, requendebash de bargasiri ganjawas. Oh, que bargashi babargalas do rende guerra babargashaut. Vika bargarabandliga zambargashi de barganjawas. Igor robo regenlaste bebe regenjawas siri ganjayas. E bargas de rende getsigei babaragashi wawas. Orde que lavambargas turriquiche ne barganjau baste rendegeias. No birriganjoas, tu bibirriganjau babargas de reis. Que bargache de barganjauas. Li bargas de rose de bargashiras amborgechach. Velande bargas torrende bargas turriquiche bauas. Oh, que de bargas de queisa bargashiga amborgechach. Oh, a palavra não volta vazia. A palavra que sai da minha boca, ela sai com propósito. E esse propósito, eu confirmo esse propósito. Esse propósito, sou eu que confirmo esse propósito. Porque sou eu o maior interessado em que a minha palavra, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra.
para que ela se cumpra, para que ela se cumpra. Eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus desse dia, eu sou o Deus esse momento, o Deus que não conhece o impossível. Haverá alguma coisa, haverá alguma coisa, haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Jamais, 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 jamais. Rende baste kira balabargas terrose de bergajalas, berranda babargashi de bambose berregeshilas ambargajalas. Oh, a minha palavra é viva, ela é eficaz. É viva e é eficaz. É viva e é eficaz. É eficaz. Não tente entender, mas somente receba no seu espírito. Receba no seu espírito. Receba no seu espírito algo grande, algo poderoso, algo sobrenatural, que muitos vão olhar para esse lugar e dizer: mas como que eles conseguiram? Mas quem está lá? Quem está operando nesse lugar? As multidões vêm do norte, as multidões vêm do sul, vêm do leste, vêm do oeste. A cidade para, por causa da minha presença, do que eu estou fazendo, irei fazer nesse lugar. Coisas maiores, 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 e os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao teu coração, mas é o que eu tenho reservado para os meus. Eu tenho reservado para os meus. Vocês são meus, vocês são meus, vocês são meus. Não se contente com aquilo que não é minha palavra. Não fique com aquilo que não gera vida. Fique com aquilo que gera vida. Fique com aquilo que é a verdade. A minha palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Jamais saiu da minha boca algo que não se cumprisse. Jamais, 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 jamais. Bargalash de bambargategeias e miricantabaias, xiriboias e mirriganjaus. Se eu disse que creia no Senhor, creia no meu filho e será salvo tu e a tua casa, é assim que será, é assim que eu tenho feito, é dessa forma que eu me movo. Não tente entender, somente creia, somente creia, somente creia. Já estou indo, o seu pedido já está sendo aceito, já está sendo respondido. Rogan de baixo, de morreis e de baias, eu estou disposto a fazer. Você está disposto a receber? Eu estou disposto a fazer. Você está disposto a receber? Barganjaus, Berganjaus, Berganjaus, Iribicantla Bargachaus. Aniversário, meu irmão, minha irmã. Ora, se dá presente. E Deus já deu o maior presente para nós, Jesus Cristo. Mas Ele tem um presente maior para vocês aqui. Ele me mostra, me fala dessa obra aqui nesse lugar. Um sonho se tornando realidade. Um sonho se tornando realidade. De 5 milhões de reais. De 5 milhões de reais que Ele está disposto a dar. A pergunta que eu faço: você está disposto a receber? Você está disposto a dar? Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Feche os teus olhos. Se você sente no seu espírito, se você crê que o Pai, Ele é poderoso para te dar e para você ofertar nessa obra, para que essa obra saia do coração, saia do coração e se torne uma realidade. Terrenos sendo comprados aqui em volta. Vai um prédio que vai ampliar, um prédio que vai agregar aqui milhares de pessoas
o melhor de Deus sendo dado para vocês. Se você assim crê, se você diz: Pai, eu creio, levante uma das suas mãos. Você e Deus, não é para mim, você não vai fazer para mim, você não vai fazer para o pastor Isaú, para a pastora Nilzete, você está fazendo um ato de fé para Deus, e Ele vê o seu coração. Talvez você não tenha nada, Ele não está te pedindo nada, Ele só quer que você creia, para Ele te dar, é Ele que vai te dar, e Ele vai fazer com que essa semente se multiplique. Pai, o Senhor vê essas mãos. Se tem alguma mão levantada, papai, Pai, o Senhor vê o coração desta pessoa, desse amado, desse amados, e ele está aqui dizendo para o Senhor: eu creio que o Senhor pode dar-nos esses 5 milhões para construirmos um local totalmente novo, um lugar amplo para receber as multidões, com o melhor som, a melhor estrutura, os melhores pisos, ó Pai, as melhores salas para as crianças, os melhores equipamentos, ó Papai, Pai, um amplo estacionamento, Senhor, um prédio, Senhor Jesus, Pai, onde que as pessoas sairão dos seus lares correndo para cá, porque é o lugar de salvação, lugar de cura, o lugar de milagres. Pai, eu te louvo, Pai, onde houver uma mão levantada, Senhor, Pai, é um milagre que já foi liberado, Senhor. Pai, nós não queremos entender como, papai, não precisamos entender. O que o Senhor só nos pede é que cremos, papai, porque o Senhor é Deus de todo ouro e toda prata. O Senhor não está preocupado com o valor, o Senhor não está preocupado com o valor. O Senhor tem muito mais, Senhor, muito mais, Senhor. Mas o Senhor começa com esses, ó Pai, e vai se expandir, Senhor, e vai se expandir, e vai se expandir, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu santo, santo, santo nome, santo nome, santo nome. Oh, 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 oh. O impossível vai acontecer. Já está acontecendo, já está acontecendo, já está acontecendo. Oh, 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 oh. Já foi liberado. Oh, oh, oh. O impossível vai acontecer. Eu creio. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio, o impossível já começou a acontecer. Aplauda o Senhor, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Aleluia. Um grande presente, pastor. Um grande presente. Um grande presente o Pai me liberou. Aleluia. Pai, nós tomamos posse de tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Louvado seja Teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. O Espírito de Deus continua ministrando, continua tocando sobre cada um de nós. Pai, eu rogo por cada um dos Teus filhos que vieram aqui hoje. E sabemos que amanhã nós temos um grande banquete espiritual. Assim domingo, sucessivamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande milagre. Daquilo que o Senhor liberou no espiritual. E nós já estamos materializando no natural, ó Deus. Obrigado, Senhor. Estenda tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus
e a consolação do Espírito Santo de Deus sede sobre cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Um forte abraço do Senhor. A honra, a glória, o louvor.